Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre os desafios da profissão de constelador. Seja muito bem-vinda. Olha só, que legal. Sou psicóloga também. Estarei aqui com mais uma psicóloga, a Andrea Flávia, que vai chegar daqui a pouquinho. E é bem interessante, né, poder falar também aí da questão da psicologia e a constelação, né, e esse desafio de sermos psicólogas, consteladoras, que é um universo diferente, né? Constelação vem num universo bem mais abrangente, apesar de ter vários pilares de psicologia, ela vem nos desafiando aí com vários propósitos novos. Eu vejo a constelação como uma linha a mais da psicologia, hoje já não reconhecida, né, mas considerada por vários CRPs, né? Legal. A Andréa está chegando. Só faz o pedido, Andréa, para eu te receber. Que legal. Tem um hipnoterapeuta aqui, isso é muito bom. Adicionando, Andréa. Sejam bem-vindos. É um prazer, mais uma vez, a gente poder falar de constelação, né? Oi, Andréa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tá linda. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Nós, nessa parceria, né? Mais uma vez aqui, não é a nossa primeira live, né, André? Sim. Boa noite, boa noite. Quer se apresentar, André? Eu sempre esqueço da apresentação, né? Deixa eu trazer a luz para um lado diferente aqui para não atrapalhar. Eu sou Andréa Flávia da Silva Gonçalves, Enquanto né? você se apresenta, eu vou mandar aviãozinhos aqui para as pessoas. Bom, filha de Francisca da Silva Gonçalves e Sinésio Gonçalves. Eu sou psicóloga, eu sou consteladora familiar. Também trabalho com hipnose, com apometria, né? Então, às vezes, minhas constelações vão para um ladinho diferente. Estão ficando, né? É, O que mais que eu posso falar para vocês? Sou aluna da Sheila, aprendi, né, no curso da Sheila querida, ser consteladora. Foi meu segundo curso, mas que foi determinante para a minha vida profissional como consteladora, né? Eu já tinha feito um, só que era mais para trabalhar na clínica, no individual, e aí eu aprendi a trabalhar em grupo com a Sheila. A gente estava em 2019, então a gente fez todo o curso online, que na verdade era para ser presencial. Eu fui primeiro dia, saí de São Paulo, fui para São José no presencial no primeiro dia, para Jacareí, mas aí o restante foi tudo online. Então, a gente aprendeu na marra a trabalhar online, a Sheila é muito boa, ensinou até como a gente mexer no Zoom, que era uma dificuldade danada. E aí a gente fazia constelação com bonecos, né? E aí foi muito bom, né? E daí eu deslanchei na carreira profissional depois do curso dela. Hoje eu fiz muitos trabalhos de inteligência emocional com professores, depois comecei as constelações convencional, hoje eu faço essa constelação, às vezes apométrica, depende do caso também, né? Que é uma junção da constelação com a técnica apométrica. É isso. Que legal, né? Foi o Também faço movimentos essenciais, né? Que é muito bom para a gente também. E Sim, é parecido com movimentos sistêmicos, para vocês entenderem. Eu dou muitos cursos, né? que Essa é a minha legal, vida profissional como consteladora. que legal. Oi, Silvia, oi, Lúcia, pessoal, as queridas aí também que já participaram do curso, né? Formaram aí consteladoras. A Silvia tem um trabalho lindíssimo aqui na região de Lorena, Guará, trabalho com as mulheres, né?
a Lúcia introduzindo constelação aí na área organizacional, que é a área dela, de psicologia organizacional, né, empresarial. Não, você está comigo. Pois é. E outras pessoas que chegaram, que eu não conheço, sejam bem-vindas, né, Gessilino também. Né, a constelação tem sido um marco, né, na nossa vida e alguns cursos, né, eu também, eu estudei com Teresa Spira e Alex Possato, para quem não me conhece, eu sou Sheila Querido, querido por parte de pai, Sheila de Castro Querido, Castro da família da mãe, né, e a constelação também foi um marco muito grande, né, na minha vida, acho que foi assim, ampliou o olhar. Quando eu conheci, eu falei, poxa, eu preciso entender um pouco mais disso, e depois de um tempo que eu conheci, eu falei, poxa, eu preciso levar um pouco disso para as pessoas, né? E se tiver um, né, eu acredito que tenha, cada um tem um efeito diferente na vida, né? O olhar amplia para onde é necessário, né? Mas ser consteladora, constelador tem seus desafios, né, André? E, Nossa, e é sobre principalmente no isso, início da profissão, né? que nós vamos falar aqui. Né? Oi, Almeida, querido, lá de Fortaleza, Sabiá, minha atual aluna. Estou muito feliz que eu estou com, já atingi 101 alunos, né, nessa jornada de grupos, que eu gosto de facilitar, né, André, de uma maneira onde todos podem experimentar, vivenciar, passar por constelações. Eu acho que esse é um dos primeiros desafios para quem quer ser constelador, não é? Experimentar a técnica Para da mim, própria vida. quando eu procurei uma consteladora, para assim, porque tem tantos, né, professores de constelação, e eu morava em São Paulo, tem mais ainda, né? E consteladores bons, de renome, né? Não vou citar aqui para não ficar chato, né? Mas vocês conhecem. E só que eu vi que assim, lotar auditório com alunos necessariamente não traz uma qualidade de trabalho para o aluno, né? Eu acho que esse foco já começa por aí. Então, quando eu fui procurar, eu conversei com vários amigos consteladores, né? E uma amiga minha indicou você, e esse foi o perfil. Falei, como que é essa professora de constelação, né? Qual que é o jeito dela? Como que é esse jeito dessa professora? Ela é acolhedora? Também faz parte. Ah, é. Mas ela é acolhedora, ela explica direito, qual a atenção, se a gente tem dúvida, ela explica, porque eu peguei uma professora que não explicava, ela era uma, né, esse método Heidegger, né, aluna da Binância, então eles estão acostumados com isso, e não, você faz pergunta, eles não explicam, então assim, e eu lembro que a primeira vez que eu mandei mensagem para você, você já respondeu prontamente, né, assim, foi toda uma atenção tirando dúvidas sobre o curso. Então, para mim, foi muito bom nesse sentido, né? Acolhedor nesse sentido. Né? Então, assim, aí eu vi que era isso mesmo. Fora uma questão que eu já sentia isso no meu coração. Mas a diferença realmente, por ser grupos mais pequenos, você consegue dar atenção e a qualidade do material que você entrega, né, Sheila? Eu acho que é, assim, nota 10, entendeu? Então, assim, eu super indico. Mas voltando aqui para as nossas questões, já que tocamos esse assunto, a gente faz um pouquinho de propaganda para os 100 alunos que ela tem, né? À toa que tem 100 alunos, né? Qual a primeira dificuldade que a gente tem quando a gente começa a fazer constelação, né? Eu acho que é explicar o que é constelação familiar, né, Sheila? Como que você aborda isso? Principalmente a gente que é psicólogo. Eu acho, eu acho que é a maior dificuldade, né, assim, quando as pessoas falam o que é constelação, né? Ainda mais que é algo novo, né, que está em plena transformação, né? Alguns termos que nós usávamos, que eu usava há 5 anos atrás, eu já não uso mais, que é o termo de fenômeno, né, fenomenologia. A gente já quase não fala sobre isso, a gente fala de campo mórfico, né, campo morfogenético, epigenético, a gente já vem trazendo uma linguagem mais da biologia, né?
E uma das explicações que eu também acho que a cada época eu vou também explicando de uma maneira diferente o que é constelação. E talvez o que eu vou falar hoje não seja a mesma explicação que eu vou falar daqui um ano, daqui, né, um tempo, né, porque tudo se transforma. E lógico, a gente vai tentando aperfeiçoar isso, né? E eu, Sheila, eu sou muito. Eu falo ousadamente que a constelação é uma tecnologia, né, que provoca em nós uma experiência sensorial, né, onde nós podemos entrar em contato com o que está registrado nas nossas células, né, que não consegue ter uma conversa com o nosso consciente. Então a constelação, ela consegue entrar nessa comunicação das nossas células que fala direto com o nosso inconsciente, né, para poder traduzir para nós qual o significado dos sintomas, das dificuldades que nós temos na vida, de uma maneira muito natural, né, sem precisar de ter técnicas invasivas, onde a gente fica inconsciente. Ela traz de uma maneira muito natural. Aflora em nós, né, a tradução do porquê de determinadas coisas acontecem na nossa vida. E, né, eu desconheço de várias outras técnicas, eu não posso dizer de outras técnicas, mas a constelação, para mim, foi o que chegou mais perto de alcançar a necessidade que eu tinha de melhorar e alcançar coisas importantes na minha vida, e de ampliar meu olhar para que eu possa escolher o que eu preciso. E muitas outras coisas que eu não escolho, né, mas e mais, é a única técnica que eu conheço que não atinge só o cliente, atinge todas as pessoas envolvidas numa questão. Então, ela vai para o inconsciente coletivo, né? Já vi clientes que, por exemplo, não falava com a mãe há 3 anos, ela fez a constelação, continuou não falando com a mãe, e a mãe a procurou e puderam ter uma reconciliação. Então, não é à toa que aqui no Brasil tem, né, constelação familiar, constellation e alguma coisa aí por aí afora, porque abarca um grupo de pessoas, né? Não é só o cliente, ele é só a ponta do iceberg, né, que aparece ali na frente do constelador, mas todo o sistema é constelado. E a gente sabe, né, André, que não é só o sistema familiar, o sistema pedagógico, o sistema organizacional. Então nós estamos a constelação, ela serve a todo um sistema, né? Você tem um outro jeito de falar isso? Então, às vezes, dependendo quando eu vou falar com alguma pessoa que é muito técnica, a gente precisa perceber quem a gente está falando, né? Eu falo que é uma técnica que eu uso da psicologia, eu resumo bem, não faço tudo isso. Mas eu acho que, assim, acima de qualquer coisa, para que a gente fale, mesmo a gente conhecendo, né? Para que a gente fale sobre isso, é necessário internalizar o que é constelação. Então, a gente às vezes fica, o curso inteiro e não internalizou o que é constelação. Eu sinto essa, sabe, é muito forte para mim. Nossa, é bom, é maravilhoso, eu fiz o curso, mas eu mesma não sentei para sentir no meu coração o que é constelação para mim. Uhum. Né? Eu sinto, eu vi que fez algumas mudanças na minha vida, né? Porque o aluno é assim, né? Ele percebe essas mudanças, ele sente, mas ele não consegue, às vezes, trazer para o racional as palavras como você falou. Por quê? Porque está muito além do racional, né? Sim. Como você falou, está na célula, é muito além, né? Os benefícios que ela traz, está muito além. Eu acho que é mais nesse sentido, né? Pode falar. Quando você fala que está muito além, né? E o resultado também, né? Eu já fui constelada em algumas questões minhas, que eu passei alguns meses sem perceber. Mas eu posso dizer que já faz 10 anos que eu percebo quase, assim, de tempos em tempos, o efeito daquela constelação e como eu revivo ainda o momento daquela constelação. Então, a maneira de manifestar os efeitos de uma constelação são diversos, né? Eu tenho clientes que falam, Sheila, parece que passou uma avalanche na minha vida, né? Parece que tudo mudou, né? Tudo ficou reposicionando por um tempo até fixar e falar, nossa, agora, né?
agora tô respirando. E outras pessoas que passaram um tempo sem perceber, que às vezes também a ansiedade não deixa eu perceber, né? E quando o efeito veio, veio de uma maneira eficaz, né? Harmoniosa, tranquila. Então, depende muito, né? Mas foi bom você falar dessa questão do efeito. Será que nós temos que entregar algo? Essa questão da expectativa, do efeito, será que precisa mesmo? Será que todo o efeito da constelação é percebido pela pessoa? Sabe que é bem, né, bem isso, né? Às vezes o cliente vem com uma expectativa, principalmente no começo, a gente quer, né, quer agradar, quer salvar, às vezes quer mostrar que constelação resolve tudo, e constelação é muito além daquilo que o próprio constelador tem para entregar, porque é um campo que a gente nem sabe o que a gente está, que vai abrir, né? O que você tem para falar sobre isso? André, né? Legal você trazer isso, porque uma das coisas que, principalmente eu no início, eu achava, eu vou falar uma coisa bem imatura até, né, que eu tive no início, né, eu já era consteladora já há 15 anos quando eu comecei, já era psicóloga há 15 anos quando eu comecei a facilitar a constelação, e eu esperava na fisionomia das pessoas, assim, no decorrer da facilitação, e depois que ela se emocionasse, que ela ficasse feliz, ou que ela chorasse, né? Que isso ia trazer o efeito da constelação. Então, às vezes, quando a constelação, a pessoa assistia, fala, ah, fez sentido. Eu queria que ela falasse, fez sentido, né? Então, essa imaturidade, esse ego nosso, né, de querer que as coisas sejam do nosso jeito, ou padronizado, que a pessoa traga um resultado. E eu acredito que uma das coisas mais difíceis que foi para mim no início, e às vezes, até não vou falar que o início, né, que cada constelação é um reinício, vamos dizer assim, né? É lidar com essa questão do ego e acreditar no campo do sistema familiar da pessoa. Acreditar que o campo traz é o que a gente precisa lidar, é o que a gente precisa ouvir, perceber e acreditar que da maneira que o campo traz é o melhor para o cliente, né? Então, E às vezes ele vai tomando consciência aos poucos disso, né? Outro dia eu peguei uma cliente minha e falou assim: ah, depois que eu fiz essa constelação, bagunçou tudo minha família. Aí eu falei: esse bagunçar. Ah, eu tive que pôr limite no monte. Assim, ela não falou pôr limite, né? Mas eu tive que fazer um monte de coisa. E eu entendi que ela teve que pôr limite, mas até que ela tenha consciência disso, que na verdade ela teve que pôr limite, e que ficou melhor para ela, porque ela teve que sair da zona de conforto, e no final era isso que estava sendo pedido naquele momento, né? Mas eles esperam, às vezes, né? Que fique tudo cor-de-rosa. lidar. Nem sempre é assim, né? Mas puxou uma atitude dela, né? Uma atitude de adulto, né? Por limite do outro, né? Lidar com a expectativa do cliente também é algo desafiador, né? Porque às vezes o cliente vem também até na posição de uma vez uma pessoa falou assim, você é a última esperança que eu tenho, né? Se você não resolver isso, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu falei, opa, menos, né? Respira. Oi, Adri. Respira, né? Porque não é bem assim, né? E muitas vezes a gente sair desse lugar, e tanto antes quanto depois, que eu já tive cliente que depois falou assim, graças a Deus eu engravidei, porque você facilitou, você foi que me engravidou. Eu falei, não, quem te engravidou foi seu marido, não foi eu não. Né? Então, de colocar muitas vezes o constelador num pedestal de como ele fez o milagre, e não é bem assim, né? Eu acho que existe um limite muito grande com a expectativa antes do cliente de perceber, né, esse desejo, às vezes, de colocar a gente não só no lugar de mãe e pai deles, né, de querer salvar, mas nesse lugar de alguém, né, que tem superpoderes. Não, são técnicas, né? É uma tecnologia que pode
nós estudamos para que a gente possa perceber, intuir, traduzir o que que o campo vai mostrando para a gente. Então, nós somos mero facilitadores de algo que, naquele momento da vida da pessoa, ela não consegue ver sozinha. Nós entramos num campo mórfico, olhamos lá e trazemos o que está lá dentro do campo, não trazemos nada de um outro lugar, né? Para poder. Então, poder ter essa questão, trabalhar o nosso ego, né? Trabalhar o ego do cliente, a expectativa do cliente, porque a constelação ainda é muito nova, né? Não, ainda as pessoas, por mais, e além de tudo é algo muito complexo de explicar, né? Só quem realmente passa por uma sessão de constelação, talvez uma ou alguma outra, vai conseguir entender, né, na íntegra como que funciona e qual é o efeito disso na vida, e também depois lidar com as expectativas do cliente quando termina, né? Que ele acredita que vai ter uma varinha de condão ali né, tudo será resolvido sem o esforço dele. Então, também trazer esse cliente para o adulto, ele perceber que tem a responsabilidade também sobre os efeitos daquela constelação, que existe ainda uma questão de escolha, né? Às vezes tudo pode modificar, né, dentro desse sistema familiar, e ele ainda querer ficar naquela posição de não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? E mais, a constelação pode mostrar algo para o cliente que ele não quer ver. E como diz a nossa amiga Maria Luísa, depois de ter visto, não tem como dizer, e aí? Né? Então, eu costumo dizer que constelação são para os E aí, então, e aí a gente tem que lidar, né, com esse desafio de clientes insatisfeitos, né, também, acho que para quem está começando, isso é pesado, né, porque acha que tem que estar sempre perfeitinho, todos os clientes estão felizes e mudando tudo isso. Mas, assim, eu lembro que eu tinha muito medo, sabe, de começar a fazer constelação, porque eu falava assim, nossa, é um negócio de tanta responsabilidade, né, mexer com a vida do outro. Então, aí acho que aumentava até a minha expectativa, não era nem do cliente, de fazer as coisas tão perfeitinhas, que eu me exigia muito, que eu acabava nem saindo do lugar. Eu não fazia nada. Eu acho que é o caso de muita gente, por isso que eu estou comentando isso. E aí, quando eu me entreguei para o campo mesmo, falei, olha, vai ser assim, cada constelador tem um cliente que merece, não que eu digo como punição, mas eu digo que a cada grau a gente tem um cliente, né? Então, cada grau que eu estive, eu tinha um cliente que eu poderia entregar aquilo que eu tinha, né? Pessoas, eu conheço, quando a gente dá mentoria, né? Conheço pessoas que são práticas, em 15, 20 minutos já resolve a constelação, racionais, excelente para trabalhar com pessoas racionais, né? Então, assim, e eu já busco, eu já acabo pegando um público mais hard devido às constelações que eu trabalho, né? Então, casos mais de abusos, abortos consequentes em várias famílias. Então, assim, agora, porque eu adquiri uma prática de trabalhar com isso, né? Então, acaba vindo esse tipo de cliente para mim. É claro que isso que vem para mim não vai aparecer para uma pessoa que acabou de começar. E mesmo se aparecer, ela vai já não pode. Sim. Né? As pessoas às vezes assistem minhas constelações, eu quero ser que nem você, mas eu nunca vou sair do lugar, porque eu não vou ser agora. Não é, cada passo, né? Você vai trazendo um cliente, você vai fazendo um pouquinho, e aquele cliente pega aquela consciência daquilo, aí ele vai em outro constelador, ou você mesmo mais para frente, aí amplia um pouco mais a consciência dele, e assim por diante. Profundo. É profundo, né? Depois de vários anos de facilitando constelação, a gente consegue falar nesse tom, né? Mas eu lembro de uma constelação, Andréa, bem no início, que a pessoa chegou, ela não conseguia falar a questão dela. Ela chorava, assim, né? Era muito difícil, ela embargava, ela respirava, ela olhava para cima. Aí foi a primeira vez que eu falei para ela, você não quer falar? Eu estou vendo a importância dessa questão para você. Né?
E foi a primeira vez, eu lembro que a constelação durou, acho que quase 2 horas, assim, porque eu coloquei ela, coloquei um elemento oculto, né? Eu não sabia sobre o que ela estava constelando, a gente foi seguindo, e naquela época ainda não tinha ouvido a Sophie falar, sem medo, sem intenção, sabe? E eu tive tanto medo de errar naquela constelação, né? Eu falo para os alunos, né? Vá sem medo, vá sem intenção, vá sem medo. Porque quando eu falo isso também, eu lembro dessa constelação, né? Que assim, o meu medo fez esticar o tempo da constelação. Eu queria cada frase, eu queria olhar nos olhos da cliente e ir percebendo se ela estava melhor, se estava fazendo sentido para ela, né? Por um lado, teve uma cautela, por outro lado, um exagero. Então, às vezes, o nosso medo faz exagerar algo desnecessário. Né? Depois que eu fui, né, no seminário do Beth e da Sophie, que a Sophie falou isso e isso ecoou em mim em todas as constelações, aí que eu percebi, não precisa ter medo, Sheila, deixa fluir, né? Não precisa querer ver, querer saber, né? Deixa. E foi tão interessante que essa moça voltou no meu workshop 2 anos depois, eu nem a reconhecia, que ela estava com o cabelo de outra cor, de outro jeito, né? Ela falou, você não lembra de mim, né? Lembra aquela constelação? E ela falou qual foi o resultado daquilo na vida dela, né? Que ela tinha apaziguado com um pai, que na verdade ela era adotiva e ela precisava fazer, né? E eu nem imaginava que era isso. Ela falou, foi tão importante para mim, né? E então, assim, quando a gente trata com respeito, que eu acho que essas questões, né, se colocar humilde, nós não podemos entrar, invadir, né, um sistema familiar. Eu dou o exemplo às vezes, não adianta a gente entrar numa casa, né, e a pessoa falar assim, olha, tem um vazamentozinho aqui no banheiro, será que você pode me ajudar? E a gente arrebentar a parede daquele banheiro da casa e abrir aquilo lá e falar assim, nossa, é mesmo, tá vazando, e sair fora e deixar aquilo lá, né, pior do que estava. Nós temos que ter cuidado para, primeiro, para não traumatizar cliente. Às vezes, o que ajuda a traumatizar cliente é a gente achar que a gente pode, que a gente é melhor e que quem está na nossa frente não é uma pessoa, né? É alguém que vai aguentar alguma coisa, e não, a gente precisa olhar com muito amor para aquela pessoa, com muito respeito, não só para ela, né, para com ela, mas para os pais dela, para todo o sistema familiar, né, André? Para que a gente tenha um cuidado imenso de não traumatizar, né? Um respeito muito grande. Às vezes, né, existem questões delicadas, né, como você disse, de abuso, é muito delicado facilitar uma constelação nesse sentido, né? Já assisti constelação onde as pessoas pediam para a pessoa abusada perdoar, e isso, né? É como se a gente abrisse um rombo imenso na alma da pessoa, um peso grande demais. Questões de homossexualidade também, né? De repente querer culpar alguém disso. Isso é muito perigoso, é muito sensível, precisa de um respeito muito grande para com quem vem e todos os envolvidos nessa questão, né? A gente precisa lembrar que dentro de um campo, a gente sabe que campo e alma é algo muito, é sinônimo dentro da constelação, né? E que a gente precisa ter quando a gente respeita um campo sistêmico, a gente está respeitando a alma daquele sistema. E esses dias me caiu uma ficha, né? Assim, o que é a alma? A alma é um conjunto de ações de todos dentro do sistema familiar, desde os primeiros lá, que provavelmente eram parentes e por isso todos nós somos meio parentes, né? Tudo que foi feito, independente, né, a gente quer julgar se foi algo bom ou ruim, então tudo que foi feito, que preservou a nossa vida e fez com que a vida chegasse até nós, esse conjunto de atividades, de ações, é a alma, compôs a alma desse sistema. Então, quando a gente julga algo, né, do nosso próprio sistema, que eu acho que um dos desafios dos consteladores
é começar a olhar para o próprio sistema e parar de julgar e criticar, né? E entrar no Com acordo, certeza. né? Quantos de nós temos problemas com os nossos pais, não queremos aceitar os nossos pais, que são os que estão mais próximos desse sistema, né? E é o que mais estão em nós, né? Eu gosto muito de lembrar, né, essa questão, a linguagem alemã, né? Eles falam assim: eu não estou com você, eu sou com você, né? Então, todos eles são conosco, né? E quando a gente olha para esse campo e quer, de alguma forma, tomar partido ou julgar, seja no nosso, na nossa alma, no nosso campo ou no campo do cliente, acho que, como diz uma amiga minha, fritou, minha amiga, fritou e queimou, porque nessa hora a gente não vai conseguir facilitar nada, ao contrário, né, André? A gente vai prejudicar, a gente vai talvez traumatizar, vai julgar, e aí não existe, aí o nome não pode ser nem constelação familiar, tem que ser outro nome, que eu não sei o que é. E é bem interessante, né? Que você acaba pegando mais desses clientes até você aprender, né? Sim, né? Quantas aulas cada constelação? Impressionante, né? Sim, Vem aquilo que você precisa aprender. sim, sim. Mas você falou uma coisa interessante, não é medo, é cuidado que a gente tem que ter, né? Cuidado com esse não traumatizar, né? Que nem o Jung fala, né? É tocar uma alma como se fosse uma alma, né? Apenas, né? É uma alma humana, a gente toca também como uma alma, né? Sim. Então, assim, é com todo cuidado, com toda cautela, Uhum. né? Com muito respeito, né? Que nem você mesmo falou, tem casos que aparece na constelação, eu até sei, porque a gente faz uma entrevista antes, é necessária essa entrevista, esse é o cuidado, né? Para que não apareça lá algo e depois você fica, apareceu aqui, o que, que eu faço? Eu posso revelar? Não posso. Eu posso revelar esse abuso? Não posso. Ela sabe, não sabe, é consciente, não é? Porque tem coisa que a memória apaga, às vezes ela não lembra, Uhum. né? É o rombo que você vai fazer, é esse cuidado mesmo. Então, uma boa entrevista inicial, uma conversa, sempre é importante, né? Essa cautela que a gente acabou de falar, não como medo, né? E ajudar nessa parte de ser cautelosa mesmo com o cliente, né? Isso, Como que é essa questão que você falou da nossa família, é importante saber muito as ordens, eu acho. O que você acha? O que está sendo desrespeitado na nossa família, para que a gente possa também ver o que está sendo desrespeitado no outro, né? A gente tem que ter isso muito claramente na nossa cabeça, porque a primeira coisa que a gente vê na constelação, muitas vezes a gente fica, é o tema, se aquilo é realmente uma dor. Às vezes, como você mesmo falou, às vezes a pessoa nem consegue citar a dor, tanto que dói, né? Se é realmente uma dor, qual é a lei que está sendo infringida naquela família. Então, a gente já vê a lei, né? Qual a possível solução e qual o possível emaranhamento. Então, são essas quatro coisas que a gente olha já quando a gente vai definir uma constelação com o cliente, sim, após uma entrevista. sim. Né? Então, a gente conversa para levantar esses quatro pontos. Né? Então, fala um pouquinho de lei, Sheila, para a gente. Ah, acho que poder, né, reconhecer aí isso em nós e trazer isso para a nossa vida, eu acho que é o primeiro passo, né, para que a gente possa se tornar um constelador, né? Como que eu vou reorganizar uma hierarquia, né? De repente, um cliente que tem um prejuízo lá na vida afetiva ou na vida financeira, né? Que ele tem algum entrave, um emaranhamento com a mãe ou com o pai, se eu não olho, né, ao menos respeitosamente para o meu pai, de perceber que eles disseram um sim, que isso custou muito para eles, né? Como que eu vou permitir que meu cliente deixe, né, entrar, incluir alguém no sistema dele, que às vezes esse incluir não é fofinho, né? O incluir muitas vezes é diante de muita dor. Às vezes as pessoas reconhecem, por exemplo, que tem um irmão
que foi abortado quando a mãe ou o pai era muito jovem, que nunca foi falado, mas aquilo está latente nele, né? Eu lembro de uma cliente que ela chegou a ficar muito triste de saber, ela era filha única, de saber que ela tinha um irmão que não pôde viver como ela vivia, né? Essa notícia para ela foi muito difícil. E, de repente, como que eu vou contribuir para um cliente incluir alguém do sistema se eu olho para minha família e falo, ah, aquele não, aquele eu não suporto, aquele eu não vou convidar nem pensar, né? Porque por causa disso daí começa a falar, né? Tem um monte de codinome. Como que eu vou ajudar o meu cliente a reconciliar com o ex-marido se eu chamo o meu ex-marido de falecido? Bem isso. Se eu ainda olho com ele com rancor, né? Então, Toda uma reforma interna, né? A constelação exige essa reforma interna, né? sim, Nossa. sim, né? Eu acho que de poder transformar os nãos aí da nossa vida também e olhar, né, com mais qualidade para nós, para todos os nossos, para poder incluir, né? Ah, e tem outra, né? Ah, tem uma lei que para constelador também, quando está não está muito bem encaixado, afeta a questão financeira, né, André? Porque assim, se eu não sei equilibrar o dar e receber na minha vida, se eu sou, por exemplo, eu descobri, né, na mentoria com a Andréia, Flávia, né? Descobri não, eu sabia aqui no Racional e caiu a fichona que eu sou salvadora, gente. Olha só, psicóloga salvadora. Ah, que característica, né? Mas e quando eu descubro que eu sou salvadora, né? E tenho dificuldade de receber, o que pode acontecer comigo? Se eu não sei receber, eu vou ter uma cliente que não paga, vou ficar a vida inteira fazendo isso, Adriana. Primeiro marido, segundo marido. Eu falei ex-marido, eu falei isso? Primeiro e segundo marido, obrigada. Se né, aí eu vou ficar facilitando constelação gratuitamente, com um valorzinho, e não vou saber porque também, muitas vezes, eu não atraio os clientes, né? Então, Ou fica contando dinheiro no bolso do cliente. Ai, não vou cobrar porque, né, assim, ai, coitadinho dele, nem tem. Você nem sabe se ele tem ou não. Ele nem pediu desconto, você já está barateando a sua constelação. Então, interfere totalmente no seu cobrar, né? Ser a salvadora interfere. Isso aí a gente estuda bastante na mentoria, nessa parte de por que a gente entra em determinadas questões, né? E muitas vezes também da família, né? Não é só ela inventou a salvadora, a família toda às vezes é assim. sim. E tem essa coisa com relação ao dinheiro, né? Essa resistência, um monte de coisa. Mas eu estava pensando, quando eu estava falando das leis para você, porque isso é nosso embasamento teórico, né? A gente tem que mostrar que a gente sabe teoria, né? Às vezes as pessoas falam com a gente, um dia, assim, é bem interessante que eu vou falar, um dia uma cliente falou assim, você é muito sensitiva, você é médium. Eu não gostei da constelação porque tinha mediunidade. Você é médium, não sei o que. Eu falei para ela assim, mas a constelação foi você mesmo que falou que você estava olhando para outro homem, não para o seu namorado. Isso não tem nada a ver com mediunidade. Porque eu não desceu nenhum espírito, eu não falei com ninguém. Tipo, foi você mesmo que falou, é constelação individual. Você vem colocar a culpa em mim? Como assim? Então você tem que ter essas bases teóricas, saber o que é sensitivo, saber o que é médio, saber muito bem as leis que estavam sendo desrespeitadas, né? E todas as outras coisas que eu sei que você vai falar mais, mas eu estou querendo dizer assim, o que é claro que um sensitivo facilita para você trabalhar na constelação, facilita, mas não é, você não precisa ser médium, sensitivo para ser constelador. Acho que é bom a gente esclarecer um pouco isso, né, Chu? Sim, e se tivesse que ser, não estaria nessa profissão, porque, né, a gente precisa ter uma sensibilidade no trato para com o outro, né? Tem as ordens da ajuda que o Bert Helling traz, né, que ele fala de percepção, intuição, sintonia, né, empatia e uma percepção maior. Lógico que
algumas coisas ajudam nessa sensibilidade, que é a meditação, né, de você estar centrado, a cabeça mais vazia. É, quando a gente silencia, a gente percebe um pouco mais o outro, né? E, lógico, primeiro, né, é o respeito para com o outro, ouvir o outro, isso é algo que precisa ser treinado, né? Precisa olhar para o outro e perceber que atrás dele tem todo um sistema, uma cultura, um destino, né? Talvez uma lealdade familiar, e deixar as sensações, né, físicas, os sintomas, o sentimento que vem. E, gente, é só aguçar um pouco mais aquilo que é muito natural, né, André? Nós, às vezes, a gente passa perto de uma pessoa e a gente fala, nossa, que delícia, como foi bom, né? A energia dela me fez bem. Às vezes você pensa em alguém, alguém está lá, de repente, em alguma situação mais constrangedora, ou está conseguindo algo bom, você sonha com alguém, então nós somos seres, eu acho que a gente precisa sair um pouco da ideia que nós somos seres pensantes, na verdade nós somos seres vibrantes, né? Onde a gente sente o que o outro sente, às vezes um olhar, o jeito dele se gesticular, você percebe que aquele gesto tem a ver com algum sentimento, então o facilitador vai aguçando essas questões, né? E, primeiro, perceber a si mesmo, né? Se a gente não se percebe, como que a gente vai servir ao outro a entender, compreender, receber uma notícia que está nele, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, será que meu filho sabe que eu abortei uma vez? O inconsciente sabe de todas as coisas, nós sabemos de todas as coisas. Nós só não conseguimos acessar isso e trazer isso para a consciência de uma maneira mais rápida, mais simples, né? Precisamos ainda, estamos no tempo que ainda precisamos lidar com que isso que vibra em nós, né? Entender um pouco mais. Talvez aí depois de umas décadas, depois de ou alguns séculos, a gente vai ter mais isso, né, no dia a dia, como os movimentos essenciais já estão nos ensinando a utilizar, né, de técnicas de constelação para poder se perceber melhor, se fortalecer melhor, né? Mas a constelação, o constelador, ele vem facilitando isso, né? E isso é muito, ao mesmo tempo que é muito simples, né? Porque não precisa de ser sensitivo, de ir lá receber uma informação. Às vezes está tão, a constelação deixa tão claro, né, André? A verdade para o cliente é tão claro que às vezes o Bert Helling, nas últimas constelações que ele foi facilitando nos últimos tempos, ele nem falava, né? O cliente já via, já percebia, já entendia e muitas vezes não tinha uma palavra, né? Eu ainda sou um tanto arcaica e não sei se é porque eu sou geminiana, eu ainda preciso falar bastante, né? Mas nem tem constelação que não precisa nem falar, tá ali claramente, né? É interessante que cada um tem que ser o estilo. E que nem eu estava falando, né? Cada um. E às vezes alguns clientes preferem você do que a mim. Não está errado. Tá tudo certo, né? Essa constelação é boa para ele, outra pessoa também, qualquer aluno seu também. E é assim, a pessoa vai pela afinidade. Então, eu mesmo prefiro quando a consteladora conversa mais do que aquela consteladora que fala e você sai de lá com a cabeça tipo, raciocinando a mil no que aconteceu, que você não entendeu nada. Mas aquilo também faz efeito, não é que não faz, né? É o estilo. A gente vai constelando e a gente vai montando o nosso próprio estilo de trabalho, E às vezes não é para né? entender, não é para o racional entender, é para a alma entender, né? Às vezes a mudança não Sim, vem através da questão cerebral, a mudança vem trazendo um comportamento novo, aquilo que a gente não tinha percebido na vida, a gente passa a perceber, os sentimentos ficam diferentes, né? As pessoas ficam mais atentas, passam a valorizar mais outras coisas que não valorizavam, né? Eu tenho essa constelação como exemplo, né? Uma pessoa falou assim,
Ah, nada mudou lá em casa, ainda continua toda aquela bagunça, não sei o quê. Eu só não tenho aquela raiva que eu tinha antes, né? Então, assim, às vezes a pessoa nem percebeu que o estado emocional dela mudou e o que pode, como pode viver melhor uma pessoa que não tem aquela raiva, né? As Sim. células, a saúde e tudo mais, né? Então, É, que nem aquela que eu falei para você, que ela me acusou de mediunidade, né? Sendo que a constelação foi ela toda que falou, né? Aí, aí eu até conversei com você, né? Nossa, uma cliente dos Estados Unidos não gostou do meu trabalho, fiquei super chateada, eu falei contigo. Não, fica tranquila que ela vai dar retorno. Ela nunca me procurou mais, sabe? Mas ela mandou um monte de gente da família dela, até pagou a constelação. ela voltou, né? De alguma forma, ela voltou. Ela pagou constelação para a família, mandou fazer tratamento dos sobrinhos, sabe? Então, assim, você fala, poxa, é interessante, né? Não dá o braço a torcer, que era ela queria alguém para culpar, estava na criança, né? Na Sim. criança ferida. Sabe, André, você está falando aí, eu estou lembrando, assim, que em alguns momentos da minha profissão de consteladora, eu tinha vontade de compartilhar as minhas experiências com alguém que entendesse um pouco mais, né? Algumas vezes eu fiz supervisão com a Alex Possato, a Tereza Espira, ela enveredou para outros ramos, mudou do país, né? Então, não tinha, e eu fui procurando algumas pessoas, mas eu tinha vontade de poder compartilhar com alguém que tivesse um pouco mais de experiência, ao menos, do que eu, né? Para quando eu tivesse uma próxima constelação, eu tivesse um pouco mais afinada, alguém que pudesse falar para mim, Sheila, olha, quem está agindo aí é a sua criança interior, hein? Olha, se você talvez meditar um pouco mais em algum momento antes da constelação, experimenta e que trouxesse, suscitasse em mim uma nova maneira, né, de lidar, porque às vezes o medo paira, né, às vezes o ego quer ficar lá falando, e muitas vezes, mesmo eu sendo psicóloga, eu não sabia muitas vezes quando era o meu ego, né? Ou às vezes, como que eu poderia me preparar para as questões emocionais dos clientes, sejam muito aguçada ou, né, as pessoas muito racionais? De que forma também eu poderia, até mesmo por ser psicóloga, né, o cuidado de fazer a propaganda disso, um receio. Fiquei muito feliz que eu recebi um e-mail ano passado, né, conversando com o CRP aqui da região de São Paulo, que eles concordam, né, e admitem que a gente facilite constelação dentro dos escopos todos da psicologia, né, trazendo as linhas da questão sistêmica, tudo, e tendo um respeito e ética, isso é possível. Então, assim, qual é o limite, né? De repente um cliente chora compulsivamente, como que eu posso acolher esse cliente? Né? Como que eu posso fazer o pós depois também, porque a constelação ela tem uma diferença aí da psicoterapia, né? Onde a gente tem um encontro com o cliente, como você falou, a gente tem uma entrevista. Como que eu preparo a minha entrevista? Né? Quantas vezes eu falo, meu Deus, até que ponto, qual é o limite de uma entrevista e qual é o limite da minha curiosidade? Né? Qual o limite de eu perceber qual é a lei que ela pode estar infringindo e como eu constato isso na constelação, como depois eu vejo se eu estava se a minha hipótese estava correta ou não, né? E o pós, depois, como que eu faço, né? Eu tinha um medo danado, eu falo, nossa, eu acompanho o cliente há anos, como que ele vem uma sessão comigo, vai embora, e eu não sou responsável por isso, né? Assim, lendo muito Beth Helling, trazendo, né, a teoria e as práticas que o Beth trazia, e a confiança também, não só no cliente, mas em todo o sistema dele, foi me trazendo esse norte. Mas eu acho que todo esse meu processo, né, de ser mais assertiva poderia ser menor se eu tivesse um acolhimento de alguém, se eu tivesse algo estruturado para me ancorar,
né? Para eu poder tomar a vontade a gente tem, mas às vezes falta um pouco de coragem, né? De Não, se e lançar. acho que também ter a autoconfiança em si a cada constelação, porque você vai aumentando. Sim. É como dirigir um carro, eu sempre falo isso, né? Você não vai aprender dirigindo olhando para a cara dele. Você vai pegar, você vai dar umas erradas, você vai, né? Não que eu digo que você vai fazer assim, bater o carro, fazer alguma coisa grave. Mas você vai se perder um pouquinho em algumas coisas, em ler placas, se perder no meio da rua. Então você precisa de um direcionamento, cada vez você vai aprendendo um pouquinho mais, né? Sim. Então no começo a gente até fala que a gente tem que treinar com os amigos, os familiares, pessoas mais assim próximas, né? Para depois ir para os clientes, porque você vai dar uma sateada, parar para pensar mais tempo na lei, né? Tudo E isso. isso era outra coisa, né? Dentro do curso de extensão universitária, eu peço para que os alunos facilitem constelações uns para os outros depois, né? Do sexto módulo, sétimo até o 10º módulo. Mas acaba o curso, nem sempre a gente, por exemplo, eu nunca, com a minha turma que eu me formei lá em 2012, né? Eu nunca depois facilitei, até mesmo porque eu não tinha essa habilidade que a gente tem agora de usufruir da internet, né? Da rede social aqui. Mas até isso, né? Se eu tivesse, porque nem sempre eu posso facilitar a constelação para parente. Se o amigo for muito próximo, eu sei que também vou ter problema, né? E é lógico que eu gostaria que fossem os mais próximos que eu pudesse facilitar. Mas quando é um colega, né, que também está na mesma caminhada que eu, que também precisa se trabalhar e eu facilito, e depois ele me dá feedback, isso também fica mais confortável, né? Vai me dando mais força, mais confiança também. Então eu sentia falta dessas coisas, sabe? E eu percebi que, né, a estrutura que você montou, a mentoria, o curso de mentoria, da primeira turma, assim, foi algo que eu vejo que até hoje eles se fortaleceram. Alguns consteladores que eu não via na rede social, não colocava nenhum postzinho porque tinha medo de. Se eu coloco um post e apareceu uma cliente, o que eu vou fazer, O que né? eu faço? Lá da rede eu não conheço nada. Uma vez, o que eu faço? Atende, ué. Mas a pessoa, mas como, né? Então eu percebi, né, que veio ainda, né, trazendo essa força maior, porque não foi trabalhado só a questão da técnica, né, mas foi trabalhado algo em si também que ainda precisava olhar, né? Que às vezes as pessoas fazem curso em épocas que não estão tão bem, às vezes outro processo, às vezes fizeram cursos que têm só teoria, às vezes fizeram curso, né? Esses dias eu não posso falar, mas eu fui convidada para dar aula numa pós-graduação. Eu falei, tá, mas e a parte prática? Ela falou, tem lá uma supervisão, uma tutoria para tirar dúvida, mas tirar dúvida do quê? Só da teoria? Ela falou, é. Eu falei, não tem nada prático, nem online, não tem nada prático. Mas, gente, eu falei, vocês estão formando médicos sem ter aula, pelo menos online. Né? Vocês estão formando Sim, não é? enfermeiros, estão formando, né, pessoas, engenheiros, só com a teoria. Às vezes as pessoas não têm noção que constelação precisa de prática. Seja online, seja Sim, presencial, precisa. Não dá para a gente ser constelador sem prática. Né? exatamente. Porque na prática que você vai aprendendo, vai, cada vez você vai crescendo mais, que é o que a gente estava falando agora, né? Como que é? Vai treinando, fazendo, né? Não tem jeito. E se você tem alguém que você acaba de fazer a constelação, por exemplo, você faz uma entrevista, você tem alguém para conversar com aquela entrevista antes de fazer a constelação do cliente, você já sabe mais ou menos. Você pode, né, conversar com aquela pessoa, né, aquela mentora, aquela supervisora. Olha, qual que é o possível emaranhamento aqui? O que será que vai vir, né? Tudo bem que você não vai abranger todas as possibilidades, porque o campo ele realmente pode mostrar algo que você nem imagina, Sim, né? Mas aí você tem uma ideia, né? E depois você pode retornar essa mentora e conversar sobre o que eu pude melhorar, o que eu posso fazer, né? O que pode ser visto mais, o que eu preciso estudar mais, é questão minha interna que está interferindo, é questão do cliente, como que eu, né? Porque é o que mais ou menos a gente estava falando naquela hora, né?
Isso em todas as profissões. A Sofia Hellinger falou isso. Qualquer produto que você vai entregar, você tem três coisas: pessoas que invejam, pessoas que falam mal do seu produto e pessoas que, deixa eu ver se eu lembro, né? Então ele não gosta do seu produto. Ela só não pode ser superior ao número de pessoas que gostam desse número, né? E pessoas que invejam, falam mal, pessoas que não gostam do seu produto. Simplesmente não vão comprar porque não gosta, não tem a cara dele, né? Mete o pau mesmo e tá tudo bem. A gente vê um monte de gente metendo pau em constelação, nem conhece, né? Tipo assim, tá, vem aqui conhecer, vem aqui ver, né? Você vai sentir, Sim. né? Então, assim, ela sempre falou isso, mas em qualquer produto, gente, não é isso referente à constelação, né? Em qualquer produto. Então, a gente tem que lidar com isso, com as perdas, com as pessoas, perdas, eu digo assim, né? Não são tão graves, mas alguns errinhos nossos que a gente cada vez vai melhorando mais, cada vez mais, né? Se a gente não tiver medo de errar, você tem que ser meio doido, né? Você falou aquela hora, você tem que ser meio doido. Sim. Aí você não tem medo de errar, tipo, eu vou pôr a cara e a coragem aqui, eu O vou. André, você tá falando que a gente tem que ser meio doido. Acho que uma das minhas dificuldades também, que foi bem desafiante, é lidar com esse campo vazio que acontece na constelação, né? A hora que a constelação para, assim, você olha e fala assim, e agora? Né? E agora? E agora? E agora? Deixa o campo agir. E agora? Né? Eu posso fazer algumas perguntas. E agora? Mas não assim... Eu, no início, eu falava, e agora? O que eu fiz de errado? É a primeira coisa que apareceu na minha cabeça, né? E não é o que eu fiz de errado, né? É o que o campo ainda quer mostrar que eu não vi. E que eu preciso estar também no meu campo vazio para poder receber né, o que o campo vem trazendo como informação. E muitos consteladores nessa hora se desesperam, muitos consteladores nessa hora entram no racional e é a hora que pede o fio da meada da constelação, né? Então, também... E às vezes você pega também uns clientes meio ansiosos que não deixa você, porque a gente tem que entrar no silêncio. As pessoas olham e acham que eu não sei o que estou fazendo, mas não é, que eu estou entrando no meu silêncio. E às vezes eu falo, olha, gente, peraí um pouquinho, vou silenciar aqui, vou sentir. E quando as pessoas percebem esse meu silêncio, acham que eu estou perdida. Mas não é. É esse campo, né? A gente precisa entrar nesse campo para ver o próximo passo. Senão, como é que a gente vê? Eu não tô nem aí, não. Principalmente minhas considerações são meio demoradas, tem hora que eu fico quietinha. Sim. Eu sinto lá no campo o que vai ser e todo mundo... E tem gente ansiosa, né? Tem representante que quer salvar a constelação, começa a falar, vamos para cá, vamos para lá. Nossa, nem falo. Não, e né, assim, um cuidado para a gente, na nossa ansiedade, quando a gente fica preocupado, né? Com que também, constelação em grupo, né? O que os outros estão assistindo, estão pensando, estou em silêncio, né? O que será que ela vai fazer, né? Fica só aquele grilinho, foi cri, 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 igual o grilinho que está ali fora agora. E assim, eu fico pensando, aí às vezes a gente fica, aí vem, né, o racional, aí vem aquela parte egocêntrica nossa, a constelação está terminando de um jeito, oi Nelson, a constelação está terminando de um jeito que o cliente não parece não estar muito satisfeito, daí o constelador força a barra para poder terminar uma constelação linda, romântica, com aqueles abraços, né, com aquelas declarações maravilhosas. Gente, isso é enfraquecer o campo, né? Então, o desafio, muitas vezes, do constelador é fazer com que o campo traga até onde, né? A gente sentir até onde tem força para poder encerrar a constelação. Até nesse momento é necessário que a gente se coloque, né? Que nós nos coloquemos no nosso lugar de humilde, falar, é isso que é necessário. Andréia, tem uma coisa que eu ia esquecer de falar, né? É o ouvir o que o cliente quer da constelação, não é? Não é o que a gente quer da constelação, é o que o cliente quer. E isso faz diferença, né? Eu falo para os alunos, faz diferença porque, às vezes, por exemplo,
Eu já tive cliente assim, que veio com, sei lá, a questão do casamento, né, do relacionamento conjugal, e ela falava assim, eu pensava, será que ela vai querer fortalecer essa relação, né? Ela veio para isso, ela falava, não, eu quero ver para poder depois decidir se eu vou separar ou não. E pronto, ela quer ver o que tem de verdade nessa relação, né? Ponto final, Sim. né? Não, eu não preciso querer mais do que o cliente. E quando o constelador quer mais que o cliente, a gente pede a força, né, daquele campo da alma, daquele sistema familiar para o cliente. E aí a nossa função Sim, também pede força, né? verdade. Já está dando uma hora que a gente está aqui, a gente tem uma Já, né? surpresa, né? A gente tem um convite para fazer, né? Sim, Quer qual falar? será o convite? Gente, a Andréa, com essa força toda, né, que ela veio, ela já facilitou, nós facilitamos, ela me convidou o ano passado, e foi, assim, uma potência. Eu acho que quem esteve conosco pode dizer isso, né? Eu tenho colocado nos feeds, né, testemunho de pessoas que participaram da mentoria o ano passado. E, lógico, esse ano vem com a versão 2022, né, André? Que nós iremos começar no mês de março. Para vocês que são consteladores e querem, assim, tomar algo a mais, né, para fortalecer aí a sua maneira de facilitar, seu olhar, de como trabalhar, seu olhar para dentro de você e olhar para a profissão de constelador, né? Eu sou suspeita, né? Eu peguei muita carona, mesmo estando ao lado da Andrea, né? Participando aí de oferecer essa mentoria, muitas caronas, nos emocionamos muito e vi muitos consteladores tomarem as suas forças. Então, o convite aí, né, é fazer uma jornada semanal, né, André, de 4 meses. Nós vamos começar logo no comecinho de março e vamos até junho, com muita prática, com muitos movimentos essenciais, movimentos sistêmicos, várias constelações e várias teorias que embasam aí o nosso fortalecimento, desde criança, criança ferida, criança, né, que está liberta dos pais Sabotadores severos. internos, né? Lidar com nossos sabotadores internos, por que que a gente se sabota para não fazer constelação. Mas, assim, eu acho que para conhecer tudo isso, acho que seria legal a gente fazer uma aula teste. O que que você acha? A Isso é gente muito convidar bom, né? eles para uma aula. Legal. Porque aí é uma degustação para vocês conhecerem um pouco, né, da teoria que embasa essa mentoria, né? Que é essa reforma interna que a gente está falando, e também, ao mesmo tempo que faz em você, você reconhece no cliente qual o processo que o cliente está, né, naquele momento, nas falas do cliente, olha, ele está na criança ferida, ele está no Salvador, ele está, né, então, assim, a gente consegue, através dessa mentoria, essa profundidade nessa parte teórica. Nossa aula teste vai ser dia 10, que é a próxima quinta, é isso? Errado? Não é isso mesmo. Vamos fazer dia 9, Dia 9? Tudo quarta-feira. bem. É que o Quarta-feira. curso será toda quarta, né? Então a gente acostuma o pessoal a vir para quarta-feira já, né? Perfeito, já vou até remarcar aqui na agenda. Então, dia 9 às que Às horas? 19 horas, né? A hora da live. Será que eu posso chegar às 19h30? 19h30, vamos, 19h30, sim, sim, vamos lá. Sabe por quê, gente? É que eu trabalho com um grupo de 21 dias de oração do Arcanjo Miguel e a gente começa às 18, né? Não, ótimo. E às vezes atrasadinha. Eu estava lá liderando agora 70 pessoas antes de vir para essa live. O Então, pessoal está gostando, ó, de ser esse horário. 19h30, tá então, cada pessoal. vez mais aumentando. Então, a gente faz esse processo antes. Pronto, 7h30 fecha. Aqui ao Isso. vivo, tudo decidido ao vivo.
Legal, Pior das coisa. 19h30 às 21h30, 2 horinhas, dá para a gente bater papo, vivenciar alguns movimentos, né, André? Fazer um movimento, vamos fazer um movimento? Legal, né? Aquele movimento. Aí vocês vão ver o que impede vocês de ser constelador. Aí vocês vão enxergar de verdade. Legal. E venha, convida colegas para participar. Né? Também quem não é constelador e quer dar uma espiada, entender um pouco desse universo também, pode vir. Né? E aí, quem sabe a gente também bate um papo diferente aí. Todos são É bem-vindos, isso aí. né? Pelo Zoom. Você vai pelo Zoom, pela aqui, pelo Insta. Nós vamos pelo Zoom, né? Eu mando o linkzinho, quem quiser, por favor, entre nas redes sociais. Eu já vou colocar já nas postagens aí, mas vamos postar a aula e com o link do Zoom já pronto. Não vou deixar o link do Zoom direto na rede social, né, gente? Porque senão entra gente que não tem interesse nenhum. Então, eu vou deixar um linkzinho do Google Forms, vocês só colocam o nome lá, o WhatsApp, para a gente fazer até um grupinho, e no Google Forms terá o link do Zoom. Link do vídeo. Bom? Perfeito. Ótimo. Então vamos finalizar por aqui. Que papo gostoso, né? Parece que a gente fala de coisas pesadas com uma leveza. O que será, né? Porque a gente trabalha para que a gente possa sentir mais a força do amor, né? A constelação, ela vem para que a gente possa, em 2022, aprender a se amar mais, dentro da família, as profissões, os clientes, todos, né? Como diz Beth Helling, só o amor que cura. E os consteladores servem ao amor, né? Para ele que nós trabalhamos, para que as pessoas possam transbordar aí desses amores todos que está em cada um, e muitas vezes por causa da desordem do amor, a gente não consegue, né, deixar isso em nós aí, nos tomar aí. O desejo, então, o nosso desejo, né, André, é que vocês possam se amar muito e que a gente possa estar junto aí nessa jornada, né, nessa aula gratuita, gente. Aproveita, venham ver o que tem para vocês aí de uma forma que possa aí ter muitos insights, muitas percepções. Estaremos aí juntos. Obrigada, Adriana. Parabéns também para você, para nós todos aí. Super beijo. Gratidão. Até dia Gratidão, 9. gratidão. Até dia 9 estaremos aí. Semana que vem já, né? Beijo. Próxima quarta-feira. Beijão. Super beijo. Tchau, tchau. Andréa, gratidão. Obrigada, minha querida. Gratidão. Até mais. Tchau. É. Tchau.